A saúde ambiental afeta a saúde humana e dos animais. Também há uma conexão entre a atividade humana e a saúde ambiental. Este vídeo é um dos pré-requisitos para a avaliação da Unidade Curricular de Saúde Única, com os nossos professores Eduardo e Simone. Meu nome é Miguel, meus colegas estão cursando enfermagem, estética e fisioterapia e estamos em diferentes etapas do nosso curso. Para entender a saúde ambiental, nós vamos utilizar o exemplo de um município, que é o município de Lagoa da Prata. Este município vai oferecer vários exemplos que a gente pode analisar, dados que a gente pode pesquisar e depois nós investigaremos alguns problemas que ocorrem naquele município e vamos propor algumas soluções. Lagoa da Prata é um município muito plano, aí tem uma lagoa no centro de Minas Gerais com sua praia. É um município novo, que foi feito município em 1938 e o prefeito atual é Edigiane. Esse município é constituído de 2 distritos, Lagoa da Prata e Martins Guimarães. Contando um pouquinho da história do município, o viajante-tenente Francisco Bernardes, que adquiriu uma fazenda perto do rio São Francisco, e depois de sua morte, a fazenda passou para seu sobrinho, que foi chamado do Pântano. Em pouco tempo, essa fazenda se tornou um povoado, que se chamou São Carlos do Pântano, e finalmente começou a ser chamada Lagoa da Prata, provavelmente por causa de alguns missionários, vendo a lagoa que brilhava como se fosse de prata. O clima em Lagoa da Prata é tropical. A altitude produz um clima ameno, com uma temperatura de 21,8 graus. Durante o meio do ano, o clima é bem seco, a umidade pode chegar a 0, sem nuvens, e a precipitação se concentra no fim do ano e no começo. O melhor tempo para visitar é no princípio de agosto. Lagoa da Prata está situada a 211 quilômetros a oeste de Belo Horizonte, a capital do estado. O IBGE fez o censo em 2014 e a população era quase 46 mil e está estimada para este ano para ser 53 mil. Na pirâmide etária do município, a gente vê que começa a ter uma base estreita, indicando que há uma redução dos nascimentos naquele município. E sobrepondo a pirâmide etária do Brasil, pode-se ver que a população em idade entre 25 e 60 anos em Lagoa da Prata é maior do que no Brasil. E a expectativa de vida em Lagoa da Prata é menor do que no Brasil e no estado. Provavelmente as pessoas vêm trabalhar em Lagoa e depois se mudam para outras cidades no fim de sua vida. A educação indica um alto índice de escolaridade e, em comparação com o estado de Minas, está um pouco acima da média. Um grande número de docentes e escolas. Agora, este mapa nos ajuda a comparar os municípios em Minas Gerais. Quanto mais escuro for a tonalidade de azul, melhor a escolaridade. No caso de Lagoa da Prata, estamos em 2º lugar na nossa pequena região e no estado estamos em 80º lugar. A economia de Lagoa da Prata é baseada na agropecuária, voltada principalmente para laticínios. Temos também uma usina de açúcar e álcool, que vamos falar mais tarde. As principais empresas são Embaré, Farlab e Raizen. Continuando falando sobre a economia, é importante ver o PIB per capita, que em Lagoa é 35 mil. Nessa tabela à direita, podemos ver a comparação do PIB bruto. E aqui podemos ver a relação entre os municípios. No estado, Belo Horizonte é o que tem maior PIB. Lagoa da Prata está em 58º lugar. Outro índice significativo para ver a situação do município é o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa tabela mostra municípios aleatórios, vizinhos de Lagoa da Prata, ali no meio com uma tonalidade mais escura, e também mostra a média de Minas Gerais. O índice de Lagoa da Prata está muito próximo do índice geral de Minas Gerais. Outros municípios têm um índice de desenvolvimento menor, como Serra da Saudade, e a capital tem um índice maior no nosso estado. Vamos manter essa mesma lista de municípios nesta mesma ordem para comparar outros índices. No caso da saúde, vamos comparar índices de mortalidade infantil. Vemos que Lagoa da Prata tem 12 mortes por 1.000 nascidos vivos. Luz tem um índice muito alto, de 16, e os índices mais baixos são em Nova Serrana e Pará de Minas. Outro índice que o IBGE fornece para a gente analisar a saúde é o índice de internações por diarreia por 1.000 habitantes. Lagoa da Prata tem o índice
comparável a outros municípios em Minas Gerais, Quiloos tem um índice muito alto. O número de estabelecimentos de saúde, o SUS, em Lago da Prata é de 22, e em Belo Horizonte, a capital, tem muito mais, com 328. Boa noite, meu nome é Maria Rafaela, eu faço o curso de enfermagem da UNA de Bom Despacho. E hoje eu vim aqui, continuar a apresentação do nosso seminário sobre o município de Lagoa da Prata. Eu vou continuar falando aqui sobre a poluição ambiental do município. O que é poluição ambiental? A gente entende que poluição ambiental tem a introdução do homem, sendo ela direta ou indiretamente. Provoca-se um efeito negativo, causa danos à saúde humana e os seres vivos também. E além disso, tem como a gente avaliar esses poluentes que ficam aí no ar. E quem faz essa avaliação é o IQA, onde possui 5 níveis diferentes que variam entre boas e péssimas qualidades. A escala é de 0 a 300, sendo assim, a gente vai vendo o resultado. Conforme aí vocês estão vendo nessa tabela aí, de até 50, a gente pode considerar uma boa qualidade do ar. Agora, se passar de 300, a qualidade do ar é ruim, é péssima, podendo afetar aí a população, trazendo riscos maiores aí para a população. A gente possui aí os 5 níveis, que é o bom, o moderado, o ruim, o muito bom e o péssimo. E a gente possui 6 poluentes, agora eu vou falar um pouco sobre eles, rapidamente. O ozono, ele agrava as doenças respiratórias. O PM2,5 pode afetar os pulmões gravemente. O PM10 pode acumular nas vias aéreas, causando graves problemas de saúde também. O dióxido de azoto aumenta riscos respiratórios. O monóxido de carbono é um gás incolor, trazendo problemas de saúde também. O dióxido de enxofre leva a várias irritações aí, incluindo a garganta, os olhos e o agravamento de doenças aí também. E com tudo isso aí, com essa poluição toda no ar, a gente pode considerar que a qualidade do ar hoje em Lagoa da Prata é moderada, é um ar aceitável. Com isso tudo, uma das doenças mais comuns é a asma, por causa da poluição do ar. A poluição do ar influencia muito, Os sintomas da asma são relativos, porém são os mais comuns: falta de ar, dificuldade para encher os pulmões, tosse especialmente à noite, sensação de pressão no peito e etc. Eu vou falar sobre o tráfego agora. O tráfego 8 horas da manhã, ele é menos movimentado. As ruas aí com maior fluxo de carros são essas aí, as principais. Já 6h30 da tarde, o fluxo é intenso, por ser horário de pico, o movimento é maior. Então, o que a gente concluiu? Que para diminuir esse fluxo, a gente pensou que poderia colocar uma única nessas 3 ruas movimentadas. Avenida Brasil, uma única somente para descida, e a Santa Catarina somente para quem está subindo. A empresa de laticínios em Baré, dentro da cidade, olha onde que ele está localizado. Está localizado em uma das principais ruas movimentadas lá, olha. Uma solução seria passar qualquer tipo de caminhão da empresa somente para essa avenida. Sendo assim, ia diminuir muito o tráfego dessas ruas. E a gente agradece pela atenção. O método de análise utilizado foi o 5W2H. Queimadas. Queima de restos de folhas, arbusto e lixo, com a intenção de limpar o terreno sem custo, realizada por moradores fazendeiros. Normalmente ocorre no período seco entre novembro e fevereiro. Algumas vezes as queimadas são acendidas com o resto de cigarro. Rinite. Inflamação da mucosa do revestimento nasal. Sintomas: congestão nasal, coriza, espirros e prurido. Causada por exposição a alérgenos e piora com a exposição à fumaça das queimadas. O diagnóstico é essencialmente clínico através da anamnese para descobrir os sintomas alérgicos. O tratamento farmacológico é feito com corticoides intranasais e antihistamínicos. Doenças do aparelho respiratório. Em Lagoa da Prata, o número de internações em 2020 foi 49. Em 2021 foi 47. Na região sudeste, o número de internações foi 6.926 e em 2021 foi 48.760. Em Lagoa da Prata, o coeficiente de incidência em 2020 foi 0,96 e em 2021 foi 0,88.
Na região sudeste, o coeficiente de incidência foi 0,69 em 2020 e 0,54 em 2021. Proposta de intervenção. Curto prazo. Conscientização da população através de palestras em escolas e empresas, panfletos e cartazes ilustrativos, fotos, vídeos, gráficos e dados estatísticos. Médio prazo. Conscientização direta dos responsáveis através de contato com os proprietários informando a necessidade de limpeza, reivindicar da prefeitura caminhões de lixo e equipamento para remoção de entulhos. Proposta de intervenção a longo prazo. Reivindicação para alteração da legislação municipal, organização de grupos para atuar junto à prefeitura e organização de grupos para alertar situações de irregularidades. Vinhaça. Também conhecida como vinhoto restilo, a vinhaça é um resíduo pastoso de mau cheiro. É resultante de uma sobra de destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar. É produzido pela usina de açúcar e álcool Biosev, próxima ao Rio Santana. Ao ser lançada no rio, causa sérios problemas ambientais. Neoplasia. É um tumor que ocorre pelo crescimento anormal do número de células. A neoplasia benigna é um tumor que apresenta crescimento lento e organizado, com limites bem definidos. A neoplasia maligna é um tumor de crescimento rápido, com limites pouco definidos e é capaz de invadir tecidos vizinhos e também pode provocar metástase. Tratamento: remoção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia. Em Lagoa da Prata, o número de internações em 2020 foi 355 e em 2021 foi 188. Na região sudeste, o número de internações foi 327.402, em 2021 foi 243.972. Em Lagoa da Prata, o coeficiente de incidência em 2020 foi 6,92, em 2021 foi 3,53. Na região sudeste, o coeficiente de incidência foi 3,68 em 2020 e 2,72 em 2021. Propostas de intervenção. A curto prazo. Curso ensinando o manejo correto da vinhaça. A médio prazo. Pesquisa por alternativa para aumentar a produtividade do solo que não seja a vinhaça e fiscalização mensal da lavoura. A longo prazo. Mobilização dos cidadãos para promover a criação de leis municipais para regular o uso da vinhaça. Desmatamento, caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma área, motivado pelo crescimento urbano e aumento de áreas agrícolas produtivas. O desmatamento é feito por empreiteiras e fazendeiros. As áreas de desmatamento com impactos ambientais em Lagoa da Prata estão próximos ao Rio São Francisco, suas nascentes, ribeirões e lagoas adjacentes. Propostas de intervenção a curto prazo. Orientar a população a denunciar desmatamentos, instalação de câmeras públicas próximas às áreas de grandes matas. Médio prazo. Organizar grupos na população para incentivar mudanças na lei municipal. Longo prazo. Reivindicação por parte da comunidade para a criação de áreas de preservação ambiental, coordenar projetos de reflorestamento. Consideração final. A atuação humana sobre a natureza tem aumentado com a industrialização. O aumento da demanda por recursos naturais pode esgotá-los se não houver uma utilização inteligente. Com o avanço tecnológico é possível reutilizar recursos que antes eram desprezados, assim como desenvolver técnicas de preservação e economia dos recursos atuais. O município de Lagoa da Prata tem vários desafios para preservar a saúde humana e ambiental. A comunidade tem um importante papel em fiscalizar, propor melhorias e participar da construção de um ambiente saudável para todos.